Um rebocador puxa duas barcaças pelas águas de um lago tranquilo. A primeira delas tem uma massa de 30 toneladas e a segunda 20 toneladas. Por uma questão de economia, o cabo de aço 1, que conecta o rebocador à primeira barcaça, suporta no máximo 6 vezes 10 equitanewtons e o cabo 2, 8 vezes 10 a quarta newtons. Desprezando o efeito das forças resistivas, calcule a aceleração máxima do conjunto a fim de evitar o rompimento de um dos cabos. Então observe que, nessa situação, nós temos aqui, se eu pegar a primeira barcaça, nós temos uma força de tração 1, exercida pelo cabo preso ao rebocador, e uma força de tração 2. Observe que nesse caso, aplicando a primeira lei de Newton, nós temos que a tração 1 menos a tração 2 é igual à massa desse barco vezes a aceleração. Agora, quando nós olhamos o segundo barco, nós percebemos que esse segundo barco ele é puxado somente pela tração 2. Então, nós podemos dizer que tração 2 é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa de 2 e aqui a massa de 1. Se nós jogarmos num sistema, observe que nós vamos ter T1 menos T2 igual a massa de 1 vezes A, e para o segundo, T2 igual a massa de 2 vezes A. Se nós fizermos a soma no sistema, o que nós temos? T1 não tem com quem somar, vai ter 1 mesmo. Menos T2 com mais T2 desaparece. Isso aqui é massa de 1A, massa de 2A. O A repete e podemos colocar as massas em evidência. Então, eu tenho M1 mais M2 vezes A. Observe que T1, 6 10 a quinta. Então, 6 vezes 10 a quinta, que é igual a massa de 1, 30 toneladas. Cada tonelada, 1.000 quilos. Então, 30.000, 30 vezes 10 a terceira, mais 20 toneladas. 20 vezes 10 a terceira, vezes a aceleração. Observe que 6 10 a quinta é igual a 20 com 30, 50, 10 a terceira, vezes A. Quando nós fazemos a simplificação, nós temos 0, com 10 a terceira, 10 a quarta, com 10 a quinta, sobra apenas 10. E eu tenho 60, e aqui apenas 5, onde a aceleração é igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Agora, atenção. Aceleração 12 metros por segundo ao quadrado. Mas será que essa é a aceleração que pode o conjunto ser puxado sem que os cabos arrebentem? Observe que a segunda barcaça ela é puxada com uma tração T2. E, nesse caso, quanto que pode ser a aceleração para essa barcaça? Então, para essa barcaça, nós fazemos T2, que é a tração de 8 vezes 10 a quarta. Então, fica. Vamos fazer aqui, ó. Vamos puxar para cá. Tem espaço bonitinho. T2, massa 2 vezes A. Então, T2, 8 vezes 10 a quarta. A massa 2, ela é de 20 toneladas, então 20 10 a terceira, que multiplicar A. Atenção para a simplificação, 0 aqui, com 10 a terceira, 10 na quarta, com 10 na quarta vai embora, fica 8 por 2. Conclusão, a aceleração vale 8 divididos por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui é a nossa resposta
Essa aqui é a aceleração, no caso, máxima que o conjunto pode ter. Por quê? Porque se tiver 12, arrebenta o segundo cabo. O segundo cabo aguenta apenas 4 metros por segundo ao quadrado. Um corpo de massa 25 kg encontra-se em repouso numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Num dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de intensidade de 75 newtons. Após um deslocamento de 96 metros, a velocidade desse corpo é. Observe o seguinte, que como o piso é perfeitamente liso, pela segunda lei de Newton, F igual a m vezes a força tem 75 newtons, a massa, no caso, é 25 kg, multiplicado pela aceleração, chegamos a uma aceleração de, passa dividindo, e você encontra 3 metros por segundo ao quadrado. Agora veja bem, aqui então pegamos Torricelli V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes aceleração vezes espaço percorrido ΔS. Temos velocidade final, queremos encontrar. Velocidade inicial, partiu do repouso, então é 0. Mais 2 vezes a aceleração de 3, vezes o espaço percorrido de 96. V ao quadrado, portanto, é igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 96, 576. Ora, tirar a raiz, chegamos a uma velocidade de 24 metros por segundo. Então está aí 24 metros por segundo, certo? Para a verificação experimental das leis da dinâmica, foi montado o sistema a seguir. Nele, o atrito é desprezado, o fio e a aceleração são ideais. Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando a mola ultraleve M está distendida de 5 cm. A constante elástica da mola é. Então, observe-se aqui um sistema em equilíbrio. Significa que ele está parado. Então, nós temos aqui o peso do corpo suspenso, que é o peso de A. E nós temos nesse fio a tração. Mas esse cabo está unido ao corpo B. E aqui você tem tração. E como aqui tem a mola, para cá tem a força elástica. Num sistema em equilíbrio, observe que nessa parte nós podemos dizer que nós temos peso de A igual a tração. Mas, nessa outra parte, nós temos tração igual a força elástica. Então, observe que, como tração é igual a força elástica e PA é igual a T, podemos automaticamente dizer que a força elástica, que é igual a T, e T é igual a PA, então é igual ao peso do corpo A. E agora você fica se perguntando, peraí, mas e o corpo B não entra nessa conta? Não. O corpo B, como não tem atrito, ele não entra na conta, certo? Então, nesse caso, nós temos força elástica igual ao peso do corpo A. A força elástica é K vezes X, que é a deformação na mola. O peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, nós temos que K vezes X, 5 centímetros, 0,05 metros. Não pode usar centímetros. Olha lá, ó, newtons por metro na resposta. Isso é igual a massa do corpo A, que vale 1 kg. Aceleração da gravidade 10. E nós temos aqui, então, portanto, o K, que é igual a 10 sobre 0,05. E, finalmente, chegamos num K igual a 200 newtons por metro. Então, está aí 200 newtons por metro. A resposta, estamos com a letra B. Os três corpos A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais a 3 kg. O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito. A rodana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio que une os corpos A e B tem módulo. Então, nesse sistema, observe que nós temos aqui o corpo C com o seu peso PC.
No fio nós temos a tração, que eu posso chamar de tração 1. Ela se estende até o corpo B, a mesma tração 1. E no fio que une B e A, nós temos a tração 2, certo? Para cada um dos corpos, então, para o corpo C, nós temos peso de C menos tração 1 é igual, no caso, a massa de C vezes a aceleração. Para o corpo B, observe que nós temos tração 1 num lado e tração 2 no outro. Então, tração 1 menos tração 2 igual a massa de B vezes a aceleração. E para o corpo A, observe que ele só é puxado pela tração 2. Então, tração 2 é igual a massa de A vezes A. Observe que aqui nós podemos fazer uma soma, de modo que eu tenho menos tração 1 e mais tração 1. A tração pode ser simplificada, menos tração 2 e mais tração 2. Também simplificamos. E observe que aqui eu tenho PC com quem eu não tenho a quem somar. Então, peso de C é igual a soma das massas e aceleração. Fica, no caso, em evidência. Então, massa de A, massa de B, massa de C vezes aceleração. O peso de C, então, observe aqui, todos os corpos têm massa 3. O peso é a massa vezes a gravidade, então 30 é igual a 3 mais 3 mais 3 vezes A, de forma que a aceleração é 30 sobre 9. A aceleração, então, é igual a, no caso, 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado, a aceleração do sistema. Quanto vale a tração entre os corpos A e B? Basta a gente pegar aqui para o corpo A, onde só tem a tração 2 igual a MA vezes A. Então, aqui, ó, a tração 2 é igual a massa de A vezes a aceleração. A tração 2 é igual a massa de A, que nesse caso é 3, vezes a aceleração, 10 sobre 3. Simplificamos 3 com 3 e chegamos numa tração 2, que vale 10 newtons. Então, está aí, destaque para a nossa resposta. Alternativa A. Um corpo liso de massa 2 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso e inclinado de 37 graus com horizontal. Adotando G igual a 10, seno de 37,06, cosseno de 37,08, conclui-se que a aceleração com que o corpo desce o plano tem módulo em metros por segundo ao quadrado. Então, veja só, um plano inclinado com a horizontal de 37 graus, nós temos aqui o corpo sobre esse plano. É importante saber que nós temos que todo plano inclinado que não tem atrito, existe uma única força agindo sobre o corpo, que é a componente Px do peso. Não tendo atrito, então só age a componente Px, que é chamada de componente tangencial. Observe que, pela segunda lei de Newton, Px é igual a força resultante, segunda lei de Newton. Px. Px é a massa vezes a gravidade vezes o seno de 37 graus. E a força resultante é massa vezes a aceleração. Simplificamos a massa. Nesse caso, temos aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37, 0,6, que é igual a A. Concluímos que a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. E a alternativa é a alternativa C. Os blocos A e B
têm massas MA de 5 kg, MB de 2 kg e estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A uma força horizontal de 21 newtons. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons. Observe, força de contato. A força F empurra o corpo A. Por sua vez, o corpo A empurra o corpo B com uma força F, mas pela terceira lei de Newton, o corpo B empurra em sentido oposto o corpo A com a mesma força F. Quando fazemos para o corpo A, observe que nós ficamos com força F menos a força contrária, que são apenas as forças aplicadas ao corpo A, então força F aplicada no lado direito, força F feita por B no lado esquerdo. Então, F menos Fzinho igual a massa de A vezes A. Para o corpo B, observe que ele é somente empurrado por A e pela mesma intensidade com que ele empurra A. Então, Fzinho é igual a massa de B vezes A. Porém, podemos fazer uma soma de modo que, observe que menos F com mais F cancela F e passamos a ter a força F que impulsiona os blocos igual, colocando a massa dentro de parênteses e a aceleração que se repete em evidência. Então, F igual a massa de A mais massa de B vezes A. Onde F, observe que é 21. A massa do corpo A vale 5. A massa do corpo B vale 2 vezes a aceleração. Desse modo, temos 21 igual a 7, que multiplica a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Mas nós queremos a força de contato entre os blocos, que é Fzinho. Observe que por B ou pelo corpo B é mais fácil. Então, Fzinho é a massa de B vezes a aceleração. Fzinho, que é a força de contato, a massa de B vale 2, a aceleração vale 3. E essa força é igual a 6 newtons. Então, está aí 6 newtons, a nossa resposta. Alternativa correta, letra E. O bloco da figura, de massa 50 kg, sobe o plano inclinado perfeitamente liso com velocidade constante, sob a ação de uma força F constante e paralela ao plano, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo de F em newtons vale. Bom, observe que o plano inclinado é perfeitamente liso, portanto não temos atrito. Mas aqui tem uma informação fundamental que a subida do plano ocorre com velocidade constante. Velocidade constante significa que força resultante deve ser igual a zero. Então, além da força F, atua, só que paralela ao plano e para baixo, a componente Px. Observe que F e Px são forças contrárias, de forma que nós podemos escrever que força F menos Px é igual a zero, ou que a força F é igual à componente Px. Como nós queremos saber quanto que vale F, nós temos que F é igual a Pxm vezes G vezes seno do ângulo θ, que é o ângulo do plano inclinado. Observe que o plano inclinado tem aqui o ângulo θ. E, nesse caso, nós precisamos conhecer o valor do seno. Sabemos que seno do ângulo θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa, nós temos aqui um triângulo retângulo, que é um triângulo pitagórico. Então, lado 6, lado 8, lado, nesse caso aqui, valendo 10 metros. E, nesse caso, o seno de θ é cateto oposto 6 metros sobre hipotenusa 10 metros, dando um seno de θ igual a 0,6. Observe, então, desse modo que nós temos a força igual à massa do corpo, 50, vezes a gravidade, que vale 10, vezes
seno do ângulo 0,6, chegamos ao valor da força de 300 newtons, empurrando o corpo para cima. A alternativa correta, letra E. O esquema apresenta um elevador que se movimenta sem atrito. Preso a seu teto, encontra-se um dinamômetro que sustenta seu extremo inferior, um bloco de ferro. O bloco pesa 20 newtons, mais o dinamômetro marca 25 newtons. Considerando G igual a 10, podemos afirmar que o elevador pode estar. Então, primeiramente observe, a marcação do dinamômetro, como ele está preso ao corpo, é para cima, e essa marcação é de 25 newtons. O peso é para baixo e vale 20 newtons. Observe que, primeiramente, se a força para cima é 25 e a força para baixo é 20, significa que a força resultante, que é a briga entre as duas, está para cima. Consequentemente, a aceleração do sistema existe e está para cima. Note que aqui tem uma coisa importante. Se nós tivéssemos 20 para baixo e 20 para cima, nós teríamos valores exatamente iguais, um cancelaria o outro e a aceleração seria nula. Com a aceleração nula, nós poderíamos ter repouso ou elevador com velocidade constante. Logo, a alternativa A e B já são automaticamente descartadas. Para o elevador descer em queda livre, o cabo tem de ter arrebentado e não ter a situação de 25 newtons para cima e 20 para baixo, restando somente as duas opções. Então, nós temos elevador descendo com movimento acelerado ou subindo com movimento acelerado. Como a aceleração está acompanhando a força resultante para cima, o elevador sobe com movimento acelerado. Observe que fazendo força resultante, massa, multiplicado por aceleração, a força resultante é 25 para cima, menos 20 para baixo. A massa, no caso, se o bloco pesa 20, não se esqueça que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se o peso é 20, nós temos m vezes gravidade 10, a massa do bloco é de 2 kg. Então, massa 2 vezes A, 5, é igual a 2, que multiplica A, aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a nossa aceleração, elevador subindo, alternativa letra E. Um corpo de 4 kg desloca-se com movimento retilíneo uniforme acelerado, apoiado sobre uma superfície horizontal e com coeficiente de atrito cinético 0,5. O corpo recebe a ação da força F de intensidade 28 newtons, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar desse corpo vale. Então, observe aqui, nesse problema, nós temos a força F puxando para a direita, e nós temos junto ao solo a força de atrito contrária ao movimento. Desse modo, se aplicamos a lei de Newton, força resultante, massa, vezes aceleração, a força F puxa para um lado, menos a força de atrito para o lado contrário, igual a m vezes A. Força F menos a força de atrito, μ vezes a normal. Só que aqui, observe que a normal é a superfície empurrando o corpo para cima, o peso no caso, a Terra atraindo o corpo, e nós temos o peso como massa vezes gravidade, que é igual a m, que multiplica A. Logo, substituindo os valores, nós temos 28 newtons para a força F, menos coeficiente de atrito 0,5, a massa do corpo 4 kg, a aceleração da gravidade 10, massa 4 vezes A. Acompanha nossos cálculos e nós temos 28 menos meio vezes 4, 2 vezes 10, 20, que é igual a 4 que multiplica A. 8 igual a 4 que multiplica A igual
a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a resposta da aceleração do sistema, alternativa A. A figura a seguir mostra um carro de 800 kg fazendo uma curva horizontal plana de raio 50 metros, em uma estrada asfaltada. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e asfalto é de 0,8. Calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar. Aqui nós temos um problema sobre força de atrito, onde a força de atrito lateral que existe entre os pneus e a pista aponta para o centro e, portanto, é a força centrípeta. Fazendo força de atrito igual à força centrípeta, a força de atrito sabemos que é μ vezes a normal, que é igual à força centrípeta. Mas μ é igual. Observe que no caso do carro nós temos a força normal vertical para cima e para baixo a força peso. Conclusão, a normal é igual ao peso. Então eu tenho que μ mg é igual à força centrípeta mv ao quadrado dividido pelo raio. Nós podemos simplificar a massa e, substituindo os valores, nós temos coeficiente de atrito 0,8, aceleração da gravidade é 10, a velocidade estamos procurando e a curva tem, no caso, 50 metros de raio. Nesse caso aqui nós temos 8 e vai multiplicar por 50, isso fica 400 igual a v ao quadrado. A conclusão, tirando a raiz, é que a velocidade é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, não se esqueça que 20 metros por segundo corresponde a 72 quilômetros por hora. Em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante de 72 km por hora se aproxima de um fundo de vale conforme o esquema a seguir. Sabendo que o raio da curva nesse fundo é de 20 metros, calcule a força de reação da estrada sobre o carro nesse ponto. Então, quando o carro atinge o fundo do vale, existe a normal que o empurra para cima, é o asfalto empurrando o carro para cima, e existe o peso para baixo. Observe que aqui a normal, como aponta para dentro da curva, ela tem a direção da força centrípeta, e nesse caso normal menos peso igual à força centrípeta. Como nós queremos saber a força de reação da estrada, queremos saber a normal. Então, força centrípeta vai ficar somado ao peso. Desenvolvendo, nós temos força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, mais o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo, temos normal, então, é igual a massa 800, a velocidade 72, muito cuidado, porque isso aqui é 20 metros por segundo, sistema internacional elevado ao quadrado, por um raio de 20 metros, mais a massa 800 vezes 10. Aqui, observe que eu tenho 20 ao quadrado, que eu posso simplificar com 20, e nós ficamos com n igual a 800, que multiplica 20. Logo, eu tenho 16.000 mais 800, que multiplica 10. 8.000, chegando a um valor de normal, ou seja, a reação da pista, de 24.000 newtons contra o carro. Então, tá aí. A figura representa em plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha-russa na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes do carrinho igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos, 36 km por hora. O raio da curva considerado circular é em metros igual a. Então, observe o seguinte, nesse caso, quando o carrinho estiver no ponto máximo, nós teremos a força normal para cima e a força peso para baixo, sendo que o peso aponta para dentro da curva. Nesse caso, peso menos normal igual a força centrípeta. O peso por apontar para dentro é ele menos a
normal que aponta para fora. Porém, quando a velocidade de 36 ela é considerada máxima, isso significa que a velocidade é máxima para quando a normal é nula. Nesse caso, então, nós temos m vezes g, que é igual a mv ao quadrado sobre raio, que é a força centrípeta. Podemos simplificar a massa, já que aparece em ambos os lados da igualdade, e nós temos a aceleração da gravidade 10 multiplicado pelo raio igual a 36 km por hora, isso é 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado. O raio, então, fica 10 ao quadrado 100 sobre 10, ou seja, o raio vale 100 por 10, 10 metros. Então, está aqui um raio de curva da montanha-russa 10 metros, e você vê isso na alternativa E. E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Physics E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Ah, não está inscrito? Se inscreve então. Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima! Sua tendência é manter-se em movimento. Quando o corpo está ali parado, sua tendência é manter-se nesse estado. Quando a força resultante anula, isso é repouso, MR. Quando a força resultante anula, isso é repouso, MR. Isaac Newton. Não